vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 107, para os estudantes do segundo ano. Eu sou a professora Ângela. Na nossa aula hoje nós vamos ver os materiais que vamos utilizar, vamos fazer o cabeçalho, vamos relembrar o que vimos na aula passada, vamos fazer a leitura de um texto e atividades. Os materiais da aula de hoje são o caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. O cabeçalho agora, vocês vão colocar no caderno então a data, o nome de vocês, aula 107, segundo ano e LP de língua portuguesa. Lembrando que coloquem o nome completo, se precisar usem o crachá e depois de copiar, de colocar o calendário completinho, bem caprichado no caderno, pulem uma linha e passem um traço. Vou dar um tempo para vocês.
Conseguiram fazer bem o caprichado? Muito bem. Na aula passada, o que nós vimos? Relembramos o texto da bolinha de sabão, fizemos perguntas em que a gente fez as plaquinhas com 1, 2 e 3 para a gente avisar a resposta. Depois vimos os itens, o que tinha e o que não tinha no texto e fizemos a brincadeira com a palavra bolinha. Por último, eu tinha mostrado para vocês essas imagens misturadas e nós descobrimos que essas imagens eram a camomila e a laranja. Lembram? E nós anotamos no caderno. Então, esses são ingredientes da nova receita que nós vamos ver. A receita de chá de camomila com laranja. Para essa receita, agora eu vou mostrar os ingredientes que vocês vão utilizar. 2 copos de água, uma laranja e 2 saquinhos de chá de camomila. O modo de preparo é o seguinte. Descasque e pique a laranja. Então, aqui está a casca e a laranja descascada. Ferva a água e adicione os pedaços da laranja. Desligue o fogo e acrescente os saquinhos de chá. 4. Espere 2 minutos, deixe esfriar, coe e prove. Então, aqui coamos a laranja, os saquinhos e provamos o nosso chá. E onde é que a gente toma o chá? Na xícara. Muito bem. Então, essa é a nossa receita nova. Receita de chá de camomila com laranja. Então, agora no nosso caderno, nós vamos anotar 1. Receita de chá de camomila e laranja. Eu vou escrever aqui no meu caderno para que vocês possam fazer no de vocês. 1. Receita de chá de camomila e laranja. Já agora. Podem fazer no caderno de vocês.
Fizeram direitinho agora o título do nosso texto? Muito bem. Nós vimos agora a nossa receita com imagens. Em alguns momentos eu coloquei algumas frases. Bom, neste texto aqui, tem duas partes que estão cobertas. Por que será que eu cobri essas duas partes? O que está coberto aqui por esses retângulos? São duas partes do texto. A primeira parte está aqui, que é o título. Temos outras duas partes que estão com o nome dessas partes cobertas. Então vamos pensar. Quais são essas partes? Pode ser o modo de preparo ou os ingredientes. Eu tenho duas opções aqui. Vamos ver se vocês conseguem pensar qual é qual. Este primeiro pedaço aqui, essa primeira parte do nosso texto. 2 copos de água, uma laranja, 2 saquinhos de chá de camomila. É o modo de preparo ou são os ingredientes? Coloque lá na tela seu dedinho e ligue lá onde você acha que é. Ligou? Muito bem, vamos conferir? São os ingredientes. Parabéns para quem acertou. E essa segunda parte? É o que então? É o modo de preparo. Vamos ler inteira a nossa receita. Receita chá de camomila com laranja. Ingredientes: 2 copos de água, uma laranja, 2 saquinhos de chá de camomila. Modo de preparo: 1. Descasque e pique a laranja. 2. Ferva a água e adicione os pedaços de laranja. 3. Desligue o fogo e acrescente os saquinhos de chá. 4. Espere 2 minutos, deixe esfriar, coe e prove. Atenção, você vai precisar da ajuda de um adulto. Aqui no final a gente coloca atenção, você vai precisar da ajuda de um adulto porque a gente vai mexer com faca e com fogo. Toda vez que vamos mexer com faca e fogo, precisa da ajuda de um adulto para não se queimar e não se cortar, não é mesmo? Agora, prestando atenção nesse slide. Esta receita é para fazer o quê? A gente viu nas aulas passadas a receita de bolinha de sabão, que a gente usava para fazer um líquido para que nós nos divertíssemos com aquele líquido, não é mesmo? E esta receita? Ela existe para quê? Para fazermos um líquido para brincar ou uma bebida? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então vamos lá, vamos conferir agora para que essa receita existe, para fazer o quê? Bom, um líquido para brincar não é, porque nós usamos a bolinha de sabão para fazer um líquido para brincar, aquela receita da bolinha de sabão para fazer um líquido para brincar. É uma bebida, parabéns para você que acertou. Observando as duas receitas, vamos ver agora, passo a passo, cada uma das receitas, para vermos o que elas têm. O que a receita 1, que é a receita de bolinha de sabão, tem, e o que a receita 2, que é a receita de chá de camomila e laranja, tem. A gente viu na aula passada alguns itens, algumas partes, e o que possuía, as características que tinha a receita da bolinha de sabão. E agora nós vamos comparar com a receita de chá de camomila, para vermos o que as duas têm em comum. Então aqui no quadro eu ainda trago para vocês se elas vão ter ingredientes, se tem um modo de preparo, se tem participantes, se tem título, se elas trazem uma linguagem difícil de entender e se tem o complemento. Olhando aqui,
Vou dar um tempinho para vocês olharem bem as receitas. Eu vou ler primeiro para vocês para recordarmos, tá? Receita 1. Receita de bolinha de sabão. Ingredientes: 1 copo pequeno de água, 4 colheres de detergente, 2 colheres de açúcar. Modo de preparo: misture o açúcar e a água com uma colher. Junte o detergente e misture tudo sem chacoalhar. Brinque com lindas bolas coloridas. Receita 2. Receita de chá de camomila com laranja. Ingredientes: 2 copos de água, 1 laranja, 2 saquinhos de chá de camomila. Modo de preparo: 1. Descasque e pique a laranja. 2. Ferva a água e adicione os pedaços de laranja. 3. Desligue o fogo e acrescente os saquinhos de chá. 4. Espere 2 minutos, deixe esfriar, coe e prove. Atenção! Você vai precisar da ajuda de um adulto. Então agora nós vamos ver o que pede o quadro. Ingredientes. Vocês vão ter um tempinho para pensar se naqueles 2 quadros, nas 2 receitas tem os ingredientes. Conseguiram ver? A gente viu na aula passada que a receita de bolinha de sabão tinha e tem os ingredientes. E na 2 também, senão não tem como fazermos a receita, não é mesmo? Então lá no nosso quadro, sim, marcaremos os ingredientes. E modo de preparo, será que tem? Vou dar mais um tempinho para vocês. Muito bem, vamos ver. Sim, as 2 receitas têm um modo de preparo, porque aí vai detalhar como nós vamos usar os ingredientes. Então, aqui marcadinho no nosso modo de preparo, na receita 1 e na receita 2 aqui no quadro. Mas a receita tem participantes? Vou mostrar a receita para vocês e vocês vão pensar lá. Mais um tempinho para vocês. Então, não tem. Né? Em receita a gente não precisa de participantes. A gente tem uma quantidade que a gente utiliza para fazer o que a gente precisa, uma quantidade de ingredientes, e aí vai dar um tanto. Aquela quantidade de
de água, de detergente, de açúcar, deu um tanto de bolinha de sabão. Aqui, esses 2 copos de água, a laranja e os saquinhos de camomila vão dar um tanto de chá para algumas pessoas tomarem. Mas não tem a quantidade de participantes, porque a gente não participa da receita, a gente vai usar lá depois, não é mesmo? Então aqui, na nossa receita, marcamos que não tem participantes, nem na receita 1, nem na receita 2. Título. Olhando lá, mais um tempinho para vocês. Muito bem. Então, claro que nas nossas receitas tem que ter o título, porque se eu for procurar uma receita, eu tenho que ver do que ela é. Se elas estivessem juntas, eu precisasse fazer, eu precisasse levar para outro lugar, eu não preciso ler a receita toda, só olhar o título e eu já sei do que se trata a receita, ou quando eu vou me organizar, onde eu guardo as minhas receitas, né? Então, é muito importante o título. Então, aqui no nosso quadro, marcamos que sim, tem o título. E a receita? Ela é um texto que traz uma linguagem difícil de entender? Olhando lá no texto, os 2 textos e pensando. Olha lá, então receita é um texto que não traz uma linguagem difícil, porque é algo que tem que ser fácil para a gente fazer, né? Se for com uma linguagem difícil, vai complicar e a gente não precisa ficar demorando muito. Ela tem uma linguagem fácil de entendimento e rápida, direta. Vejam, a gente traz os ingredientes, um copo pequeno de água, 4 colheres de detergente, 2 colheres de açúcar e depois a gente vai trazer o modo de preparo. O modo de preparo, ele explica diretamente, fala diretamente o que você tem que fazer. Vamos ver como fala o modo de preparo aqui na receita 2. Descasque e pique a laranja. Ferva a água e adicione os pedaços de laranja. Ele fala o que você tem que fazer. Então, é uma linguagem direta, mas não é complicada, é uma linguagem fácil. Então, não tem linguagem difícil de entender. Então, a gente marca um X, marquei aqui um X no nosso quadro. E complemento. As receitas. Tem o complemento? Às vezes alguma explicação para entender melhor, para dar uma dica ali na receita? Será que elas têm? Olhem bem as 2 receitas e vou dar mais um tempo para vocês. Então, olha lá, só na receita 2. Na receita 1 não precisou, aqui na 2 a gente pediu uma atenção, porque é uma receita que a gente vai usar o fogo, vai usar a faca, então precisa ter uma atenção. Uma criança não vai poder fazer isso sozinha, para não se machucar, enfim, né? Então, na receita 1 não tem o complemento, a gente colocou aqui o X, e na receita 2 sim tem o complemento, por isso está aqui ticado aqui pra gente. Agora nós vamos ao alfabeto. E para o alfabeto eu trouxe aqui onde a gente serve o chá. A gente serve o chá na xícara, certo? Por isso, aqui está.
a nossa xícara. Olha que xícara bonita. E eu escrevi aqui para vocês em letra de imprensa maiúscula, xícara, em letra de imprensa minúscula, xícara, porque não é nome próprio, ela é toda em imprensa minúscula, e ao final escrevi em letra cursiva também, sem nenhuma letra maiúscula, ok? Então vamos colocar essa palavra no nosso alfabeto. Então agora vamos colocar a palavra xícara no nosso alfabeto. Como xícara começa com a letra X, nós vamos colocá-la como referência da letra X. Primeiro, para isso, vamos ler o nosso alfabeto e as palavras que estão como referência nele neste momento. Letra A, araucária. Letra B, bolinhas de gude. Letra C, cartão. D, diagonal. E, Elisa. F, frutas. G, gato. H, humanos. I, insetos. J, jarra. K, que não temos referencial ainda. L, loca. M, memória. N, notícia. O, Olimpíadas. P, papagaio. Q, quadra. R, receita. S, sementes. T, triângulo. U, umbu. V, W, X, nosso referencial. Xícara. Y, Ivan, avena. E Z, zoológico. Agora que nós lemos o alfabeto, que nós colocamos o nosso referencial para a letra X, a palavra xícara, nós vamos registrar esta palavra, nós vamos escrever esta palavra no caderno. Acompanhem comigo. Vocês vão colocar número 2, xícara. X com I faz xi. C com A, K. E R, A, ra. Xícara. Tempo para vocês. Muito bem. Escreveram direitinho xícara no caderno? Então, agora que nós colocamos aonde a gente serve o chá, nós vamos tentar relembrar os ingredientes da receita 2, da receita de chá de camomila e laranja. Então, quais foram os ingredientes que nós utilizamos para fazer essa receita?
ingredientes. Então, eu vou mostrar aqui na tela a palavra ingredientes e vocês vão pensar lá no caderno. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem dos ingredientes e vocês vão tentar escrever lá no caderno os ingredientes. Eu vou dar um tempinho para vocês e depois eu vou passar conferindo, ok?
conferir agora os ingredientes, se vocês colocaram direitinho ali. 2 copos de água. Uma laranja. E 2 saquinhos de chá. Muito bem. E agora eu vou dar mais um tempinho para vocês, caso vocês queiram reorganizar ou arrumar alguma coisa. Tá certo? Tempo para vocês. Conseguiram fazer bem caprichado, bem bonito? Muito bem, tenho certeza que sim. Então, nos vemos em uma próxima oportunidade
Até mais, beijos no ar!